Olá, meus amados irmãos, estamos outra vez, pela graça de Deus, juntos para voltarmos ao nosso estudo de Efésios e queremos chamar a atenção sua para a leitura que fazemos outra vez de Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo nos lembra o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Paulo está discorrendo com os efésios sobre como eles, crentes em Jesus, são ricamente abençoados por Deus, como os crentes do mundo inteiro são abençoados por Deus. E ele diz que Deus os tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Nós vimos no estudo passado sobre a parte teológica bíblica sobre a eleição. E os versículos sequenciais que nós temos hoje, o apóstolo Paulo diz o seguinte: E em amor nos predestinou para ele. Fazendo um link com o versículo anterior, com o estudo anterior, vamos relembrar o ensino de Paulo em 5 frases, o que nós vimos até aqui. Paulo fala da bênção da eleição aos crentes e dos crentes, dizendo que o agente da escolha, da eleição, foi Deus. Deus escolheu. Vimos o objeto da escolha, que Deus nos escolheu. Isso quer dizer, os crentes, tanto os judeus quanto os gentios, todos os crentes que confessam Jesus, Deus nos escolheu. E essa escolha foi feita em Cristo e na pessoa de Cristo. Nada é feito sem Cristo. O tempo desta eleição, desta escolha, diz antes da fundação do mundo. E o propósito desta escolha? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Paulo, nesse texto, diz: E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, que, para o louvor da sua glória e graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Há um escritor chamado Louis Berkhoff, um teólogo, que ele definiu a predestinação da seguinte forma: predestinação é o ato eterno de Deus pelo qual ele, em sua soberana e boa vontade, sem levar em conta mérito previsto no homem, escolhe certo número dentre eles para receberem a graça especial e a salvação eterna em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Louis Berkhoff assim definiu. Quero continuar pautando os princípios da teologia bíblica conforme o texto de Paulo. Encontramos que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor Deus nos predestinou. Então, essa predestinação tem causa no amor eletivo de Deus e na sua boa vontade e graça. Em amor nos predestinou, segundo o seu beneplácito de sua vontade, é o bom querer da sua vontade. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E essa escolha tem um fim definido. Está claro nesse texto. Nos predestinou para Ele, Deus. Deus escolheu, e os que escolheu, Ele predestinou para serem dele. Esta escolha é para ser de Deus. A gente encontra isso em inúmeros textos bíblicos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: Porque Deus, irmãos, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação
mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Romanos 14, o apóstolo Paulo nos diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Capítulo 8 de Romanos, versículo 39, é um texto que dá uma visão global da ação de Deus. Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, isto é o ato letivo de Deus, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. É assim que Paulo descreve. E observe outro aspecto da predestinação. Predestinou para ele, para a adoção de filhos. Deus elegeu e predestinou não simplesmente para serem salvos. Serem salvos, sim, mas mais do que isso, a essência da predestinação, da eleição, da escolha e predestinação, diz que é para sermos seus filhos. É um relacionamento paternal, filial, para sermos membros da família de Deus, seus filhos. Este é o alvo maior da adoção, da predestinação, a adoção de filhos. O apóstolo João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, versículo 12, 13, falando que Jesus tinha vindo, o Verbo veio para os seus não receberam, mas diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais nasceram, observe essa expressão, os quais nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Feitos filhos de Deus pela vontade de Deus. Gálatas 4, versículo 4 a 7, o apóstolo Paulo descreve nessa carta da liberdade, dizendo: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, diz o apóstolo Paulo, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro de Deus, para a adoção de filhos. Então isso nos faz sermos membros da família de Deus. Romanos 8, 14, 17, Paulo ainda persiste nesse mesmo sentido, dizendo: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E olha, diz Paulo, a consequência disso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. João assim expressa: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus,
E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Bênção de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, diz o apóstolo João. E Paulo diz em Efésios, um pouco mais adiante, no capítulo 2, versículo 19, dizendo: agora, estando eles em Cristo, os efésios já não eram mais estrangeiros, nem peregrinos, mas os efésios, crentes em Jesus, eram concidadãos dos santos e da família de Deus. É isto que o apóstolo Paulo diz para nós, que Deus em Cristo faz por aqueles que Ele escolheu. E o resultado final da predestinação diz que é glória e louvor a Deus. Deus fez tudo isso para a sua glória e para o louvor do seu nome. Glória e louvor a Deus. Versículo 6 de Efésios capítulo 1, Paulo diz: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que tudo é feito pela mediação de Jesus e na pessoa de Jesus e através da pessoa de Jesus. Nada é feito por nossa causa. Não é por previsão de fé. Não é por sermos santos, mas é para sermos santos. Não é por previsão de fé, mas é para termos fé. Deus aplica em nós misteriosamente seu favor e sua graça. Versículos 11 e versículos 12 desse mesmo capítulo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, então somos herança de Deus Pai, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, olha esse texto, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Deus seja louvado por tão grande salvação em Jesus Cristo, por grandiosa graça. Deus seja louvado. O que nós podemos concluir desses versículos até aqui? Meus amados, essa doutrina não é um ensino de demônios como alguns arminianos esbravejam por aí na mídia, mas é um ensino apostólico bíblico sobre a inspiração do Espírito Santo. Cuidado, por ignorância não ser achado atribuindo aos demônios aquilo que é obra do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que podemos concluir e apelar ao nosso coração: essa doutrina pode estar acima da nossa razão. Ela não é irracional, ela é supra-racional. Não dá para negá-la e não podemos negligenciá-la. Ela precisa ser ensinada com temor e humildade. A eleição e a predestinação não é causa da perdição dos outros. O pecado em Adão não é. Em Adão todos morreram, todos morreram. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E por causa da eleição e da predestinação se dá em Jesus Cristo a salvação de muitos, mas todos estavam perdidos e igualmente condenados. Não havia provisão de fé em mortos. Aqueles que estão em Cristo, Deus em Cristo os tem como salvos. Estes são eleitos, predestinados para a adoção de filhos, para Ele e para a sua glória. Que grande bênção Deus nos tem contemplado gratuitamente em seu Filho Jesus Cristo, o amado de Deus Pai. Regozije-se e dê muitas graças a Deus,
Porque Ele, Deus, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo. Que Deus grandioso nós temos! E nos escolheu e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para sermos dele, sermos seus filhos, compormos a família da fé e para sermos para o louvor da sua glória e graça. Eu sei que a eleição e predestinação é algo desafiador para a fé cristã em muitos séculos. Mas lembremos, eleição e predestinação, é possível não compreendê-la, mas é impossível negá-la. Deus em Cristo Jesus possa nos fazer compreender o suficiente para darmos graças a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Minha salvação nunca esteve na minha mão, mas sempre esteve na mão daquele que criou todas as coisas. Minha salvação não está no centro da minha vontade, mas na vontade daquele que me escolheu antes da fundação do mundo. Graças a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Deus, grandioso és tu, quão maravilhoso é o Senhor, bendito é o teu nome. Graças por tão grande salvação em Jesus Cristo. Senhor, que teu Espírito nos ajude a termos temor e tremor, mas nossos corações sejam cheios de graças, de ações de graças, pelo que o Senhor em Cristo Jesus fez por nós. Graça e paz seja com os nossos amados, em nome de Jesus. Deus os abençoe e até o próximo estudo, ainda neste capítulo. Graça e paz.